Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula darei seguimento à resolução de exercícios referentes à disciplina de Físico-Química A, nomeadamente à parte de Física, 11º ano. Vou então resolver aqui alguns exercícios referentes à parte do campo elétrico criado por uma carga pontual ou por um sistema de duas cargas pontuais. Bom, vamos então, sem mais demoras, proceder ao primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte: na figura que eu aqui vou passar a representar, estão representadas as linhas de um campo elétrico criado por uma carga pontual Q. Com base na figura, diz, justificando, e depois vêm as seguintes perguntas. Ora, esta é a carga Q e este é o campo elétrico dessa carga. Cá está. Tudo bem. A linha A. Qual é o sinal da carga Q? Fácil. A carga Q tem que ter um sinal positivo. Porquê? Porque em cargas de sinal positivo, as linhas de campo elétrico saem das cargas. Em cargas negativas, as linhas de campo entram. Certo? Tenham atenção a isso, ok? Portanto, a linha A está feita. A linha B. Como varia a intensidade do campo elétrico à medida que diminui a distância à carga? Cuidado! À medida que diminui a distância à carga, estamos mais próximos da carga. Portanto, a intensidade tem de aumentar. A intensidade do campo elétrico tem de aumentar. É maior. Ok? Quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo elétrico. Quanto mais afastado da carga, menor a intensidade do campo elétrico. Não tem nada que saber. Ok, vamos então proceder à resolução do próximo exercício. Ainda vou começá-lo aqui. Exercício 2, que diz o seguinte, o exercício 2. Vamos ver. Um próton partindo do repouso, a sua velocidade inicial é 0. É acelerado por um campo elétrico uniforme. Ao fim de 19 microsegundos, ou seja, 19 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, a sua velocidade escalar é de 1,30 vezes 10 elevado a 6 metro por segundo. 1,30 vezes 10 elevado a 6 metro por segundo. Admite que a única força que atua sobre o próton é a força elétrica. Só há força elétrica, ok? A linha A caracteriza o movimento do próton. Ora, a partir do momento em que temos descrita a situação, é muito fácil dizer que o movimento do próton tem que ser retilíneo, uniformemente acelerado. Afinal, ele parte do repouso e acelera. Não tem nada que saber, ok? E acelera de forma constante. Bom, a linha B, com várias subalíneas. Primeira subalínea. Determina o módulo da aceleração do próton. Bom, o módulo da aceleração do próton. Eu sei, pela lei do movimento, neste caso pela lei das velocidades, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A partir daqui, se reparar, eu tenho tudo. Eu sei que a aceleração deverá ser a velocidade menos a velocidade inicial a dividir pelo tempo. Portanto, 1,3 vezes 10 elevado a 6 menos 0, tudo sobre 19 vezes 10 elevado a menos 6. E o resultado final dará 6,84 vezes 10 elevado a 10 metro por segundo quadrado. E temos então a aceleração devidamente estimada. Bom, segunda subalínea. E para esta segunda subalínea, talvez ainda dê para resolver aqui, determina a intensidade da força elétrica que atua sob o próton. Ora, a força elétrica é a única existente, portanto é a força resultante, que há de ser a massa
vezes a aceleração. Reparem que a aceleração nós já a estimamos. Importa ter isso em consideração. Ok, então e a massa? No nosso caso? Bom, no nosso caso a massa será 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. É um valor que tem que ser dado. Ou então, tem que ser dado ou no enunciado ou no formulário. É um valor padronizado. Vezes então a aceleração que acabou de ser calculada e passamos a ter como força resultante, que é a força elétrica, 1,14 vezes 10 elevado a menos 16 newtons. E estamos então quase a terminar este exercício. Vamos avançar para a terceira subalínea, já numa nova página, que diz o seguinte: determina a distância que o próton percorreu no intervalo de tempo considerado. Agora, a lei da posição, portanto, x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado. Vamos partir do princípio que ele parte da posição inicial, portanto, x0 é 0, nem se considera. A velocidade inicial também é 0, porque ele parte do repouso. Portanto, automaticamente teremos apenas 1 meio vezes a aceleração que ainda agora foi calculada, 6,84 vezes 10 elevado a 10, vezes o tempo, que eram 19 vezes 10 elevado a menos 6, ao quadrado. Cuidado com os parênteses. E o valor será de 12,3 metros, que é a distância que o elétron percorre. Tá bom? Muita atenção. Eu disse elétron, próton. Eu agora, se calhar, quando eu disse elétron neste exercício, desculpem, eu queria me referir a próton, tá bem? Mas foi a distância que o próton percorreu. Vamos então para a última linha, que será a linha C, que pede o seguinte: admite que um elétron, agora sim, é colocado nas mesmas condições do próton. Compara o movimento das duas partículas sem efetuar cálculos. Bom, atenção que a carga do próton é positiva, certo? Sendo a carga do elétron negativa, a força elétrica, apesar de ter a mesma direção, terá de ter sentido oposto. Nestas condições, as partículas movem-se na mesma direção, mas em sentidos opostos. Além disso, o módulo da força elétrica é igual para ambas, porque possuem cargas iguais em módulo e estão sujeitas ao mesmo campo elétrico. No entanto, a massa do elétron é menor, pelo que a sua aceleração tem de ser maior. Mas a força terá que ser a mesma, porque o campo elétrico é o mesmo, ok? Simplesmente o elétron vai ter uma aceleração maior para compensar a sua massa menor face ao próton. Certo? De forma resumida, força elétrica do elétron igual à força elétrica do próton. Contudo, como a massa do elétron é menor que a massa do próton, isto implica que a aceleração do elétron tenha que ser maior que a aceleração do próton. E outra coisa, a força elétrica do elétron terá igual direção em relação à força elétrica do próton, mas terá sentido oposto, devido às cargas serem opostas. Portanto, era formular um texto com isto. Mas isto é o mais importante. A força em módulo é a mesma, com a mesma direção e sentidos opostos, porque o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. A força elétrica é igual, derivado ao facto de pertencerem ao mesmo campo elétrico. Isto é importante. Mas, no entanto, como o elétron tem uma menor massa, a sua aceleração tinha que ser maior para compensar. Pronto, e acho que estes são os pressupostos. Portanto, podemos dar este exercício por resolvido. Vamos então passar para um novo exercício e último nesta videoaula, o segundo exercício. Deixem-me só proceder aqui já ao esquema antes de começar a ler. Tenho aqui uma corda com uma esfera, aqui 30 graus. Ok, agora sim, posso começar a ler. Uma esfera de massa 1,1 gramas, portanto 0,0
É muito chato escrever 0,00. Não, basta pôr 1,1 vezes 10 a menos 3 para passar a quilogramas. Encontra-se suspensa por um fio numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme, representado por E, com direção horizontal. Campo elétrico de direção horizontal. Considera que a esfera se encontra em equilíbrio quando o fio faz um ângulo de 30 graus com a vertical, como mostra o esquema que eu representei. A linha A representa o diagrama das forças que atuam na esfera e identifica-as. Claro está. Portanto, eu posso até representar aqui. Não tem nada que saber. Reparem que há um fio, portanto tem que haver uma tensão entre a esfera. E depois tem de haver também, derivada à sua massa, uma força que é a força gravítica. Mas depois também tem de haver, neste sentido, uma força que é a força elétrica. Ok? E, automaticamente, embora isto não seja preciso, mas eu gosto sempre de fazer, este é o referencial, portanto, eixo dos y, eixo do x, teremos também a componente da tensão em y e a componente da tensão em x. E já estão aqui decompostas ambas. Quando, neste caso, torna-se fácil entender que onde estava 30 graus ali, será no esquema 30 graus, nesta parte. Certo? Acho que não tem grande dificuldade. Portanto, a linha A era esta parte aqui, está feita. Podemos proceder então à linha B, que é uma linha para completar espaços com base numa escolha múltipla. Eu aqui, já sabem, vou colocar a opção, será a opção D. Depois vocês, quando tiverem acesso ao enunciado, conseguem resolver com maior facilidade. Se a carga da esfera for negativa, significa que o sentido do campo elétrico é da direita para a esquerda. Pronto. Se a carga elétrica for negativa, da direita para a esquerda. Certo? Não sei se precisa de alguma explicação, mas basicamente acho que a única explicação é esta. Quando a carga é negativa, o campo elétrico tem sentido contrário à força elétrica. Portanto, a força elétrica vai da esquerda para a direita. Então, se houvesse aqui uma opção a dizer se a carga da esfera for positiva, o campo elétrico desloca-se da esquerda para a direita, eu também tinha que contar bem. Mas a única que há é carga negativa desloca-se da direita para a esquerda, que é contrária à força elétrica. Tudo bem. Cargas negativas, é melhor escrever. Se carga negativa, então campo elétrico e força elétrica têm sentidos opostos. Se carga positiva, então campo elétrico e força elétrica têm mesmo sentido. E não tem nada que saber. Tá bom? Vamos então agora para a última, a linha, que pede para determinar a intensidade da força elétrica. Talvez seja aqui o que dê um bocadinho mais de trabalho. Vamos ver se dá ou não. Ora, a intensidade da força elétrica. Vamos ver, eu não sei. Eu sei que a resultante das forças em x tem que ser nula. E a resultante das forças em y também. Sei então que em x, e eu vou considerar para a direita positivo e para baixo positivo, vejam, apeteceu-me também, e então, se é para a direita positivo, é a força elétrica menos a tensão em x, que tem de dar 0. Já no caso y, se é para baixo positivo, é a força gravítica menos a tensão em y, que tem de dar 0. Por isso, automaticamente, eu sei que a força gravítica, que é a massa vezes a aceleração, é igual à tensão em y. Mas eu também sei transformar isto em termos de questões. Vejam, a tensão em y não é mais do que o cateto adjacente ao ângulo que eu aqui tenho, para relacionar com a tensão. Então vamos ver, porque eu automaticamente sei que é melhor escrever isto aqui a outra cor. Sei que se é o cateto adjacente é porque o cosseno de 30 será a tensão em y sobre a tensão.
Logo, a tensão em y será o cosseno de 30 vezes a tensão. Já para o caso da tensão em x é o seno. Seno de 30 será a tensão em x sobre a tensão. A partir daqui, torna-se fácil chegar e dizer, ok, a força gravítica, que é a massa vezes a aceleração, tem que ser igual à tensão em y, que será o valor da tensão vezes cosseno de 30. Em cima, a força elétrica, que é o que eu quero saber, terá que ser igual à tensão em x, que é seno de 30 vezes a tensão. Reparem que eu, na equação de baixo, vou descobrir a tensão, que será a massa 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a aceleração gravítica, que é 10, a dividir pelo cosseno de 30. E em cima já posso escrever que a força elétrica será igual a seno de 30 vezes a tensão, que é nada mais nada menos do que 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes 10 sobre o cosseno de 30. Automaticamente, eu chego à conclusão que a força elétrica, que era o que me era pedido, terá o valor de... Só uma questão de fazer as contas. Tenho aqui na minha cábula 6,4 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. E então, está assim calculado o valor da força elétrica. E está então esta linha resolvida, este exercício resolvido e a videoaula terminada. Espero do fundo do coração que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar gosto no vídeo, subscrever o canal e partilhá-lo com todos os vossos amigos. Qualquer dúvida que persista, não hesitem em contactar. Qualquer exercício adicional que queiram ver resolvido também, estão à vontade. Eu, sempre dentro da minha disponibilidade, comprometo-me a resolver esses exercícios, como já o fiz e como, se Deus quiser, continuarei a fazer. Da minha parte é tudo, já sabem. Qualquer dúvida, contem comigo. Um forte abraço físico a todos! Adeus!